Senhor, pela semana, fazer a leitura, queremos pedir. O Senhor continue falando conosco. Usa o teu filho como tu quer. Assim nós oramos, pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. Graças a Deus. Senhor, nos nossos corações para não pecar contra Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vai descarregando isso aqui. É motivo de grande alegria, né, irmãos? Nós estarmos novamente adorando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias juntamente comigo, lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 5 e o 6. Graças a Deus. Eu estava com essa Bíblia aqui. Trouxeram a Bíblia errada. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 5, 4. Amém? Capítulo 4, versículo 5 e 6. Diz assim: o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Essa mensagem falou muito comigo, irmãos. Essa mensagem falou muito comigo e eu espero que fale ao coração de cada um dos irmãos nessa noite, porque é de grande crescimento espiritual para cada um de nós que nós aprendamos a conviver no meio da sociedade e como cristãos aprovados diante de Deus. Aqui nessa mensagem nós vemos que o autor ele nos traz um alerta a respeito de trabalho, a respeito de trabalhar e conquistar algo na nossa vida secular. E nós vemos que Jesus, ele também, na sua infância, na sua adolescência, ele trabalhou. Juntamente com o seu pai, José, pai como homem, ele trabalhou de carpinteiro. Ele foi carpinteiro, tanto também como os discípulos trabalharam. Alguns eram pescadores, outros eram doutores e por assim vai. Então nós vemos que o trabalho, ele veio muito antes da criação. O trabalho, ele é algo determinado por Deus. Mas nós temos que aprender a mesclar entre o trabalho e a nossa vida espiritual com Deus. Isso fala muito comigo, irmãos, porque nós, nos dias de hoje, buscamos muito agradar a nós mesmos e esquecemos que Deus, ele está no controle de tudo. Que Deus, ele está no controle das nossas vidas. Aqui diz, o tolo cruza os braços. Também é tolice ficar parado. Ah, então quer dizer que eu não preciso trabalhar. Não.
O tolo, ele cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito trabalho. É correr atrás do vento. Isso aqui é outra tradução. Nessa tradução que nós lemos, ela nos mostra, irmãos, que o trabalho, ele toma muito o nosso tempo diante de Deus. Nós temos culto durante 3 dias na semana. Terça, quarta e domingo. Terça, quinta e domingo, é isso mesmo. Terça, quinta e domingo. Ainda estou nos dias lá do posse ainda. Terça, quinta e domingo. E os demais dias? Trabalho. Na maioria das vezes é trabalho. E quem não trabalha está procurando trabalho. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos vão entender. Eu estou aqui mais... É porque eu estou um pouco cansado, irmãos. Eu estou chegando justamente do trabalho. Mas isso não nos impede, irmãos, de servir uma vida com integridade diante de Deus. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados e sofrendo. Eu tenho aqui alguns esboços que eu fiz. Eu terminei, irmãos, essa pregação, esse estudo, lá no serviço. E eu terminando esse estudo, e Deus foi me mostrando que o trabalho, ele tanto toma nosso tempo na vida com a família, como a vida com Deus. Quantas vezes a gente deixa de vir para o culto por conta do trabalho? Por conta do cansaço, não é nem por conta do cansaço, muitas das vezes é porque quer trabalhar demais. Quer correr atrás daquilo que muitas das vezes não vai fazer sentido lá na frente. E nós vemos aqui que o autor ele nos traz esse alerta a respeito do trabalho, a respeito de você querer demais aquilo que muitas das vezes a gente não precisa. Os irmãos estão compreendendo como é importante a gente aprender a respeito disso nas nossas vidas hoje? Muitas das vezes, irmãos, nós escutamos isso. Principalmente os jovens vão escutar muito isso. Em palestras, em reuniões. Muito obrigado, pastor. Que eles vão falar assim: trabalhe enquanto eles dormem. E se dediquem enquanto eles descansam. Eu ouvi muito isso quando eu estava estudando para concurso. Ouvi muito isso. Se esforcem enquanto eles se divertem. Essa é a nova filosofia da sociedade, que querem nos convencer de que esta é a melhor decisão e nos fazer acreditar que esse é o melhor caminho. Não é mesmo? O mundo secular possui uma ética de trabalho muito peculiar, mas extremamente oposta aos princípios bíblicos. Os irmãos estão compreendendo? Trabalhe enquanto dormem, estude enquanto eles se divertem. Irmãos, e isso é o oposto. Muitas das vezes o mundo secular possui uma ética de trabalho muito peculiar. Não que trabalho seja algo que vai sair dos princípios bíblicos, até porque, como nós já foi dito aqui, o trabalho ele é uma determinação de Deus. Ele é uma determinação de Deus para nós trabalharmos, para nós conquistarmos aquilo que é nos necessário para alcançar uma vida estável e sobreviver até que Jesus volte. Mas o mundo ele quer nos colocar isso nas nossas mentes, que a gente precisa de mais e mais e mais. E não é bem assim. Isso sai totalmente
extremamente oposto aos princípios bíblicos. Ninguém deseja a pobreza. Ninguém aqui deseja a pobreza. Mas nós temos que entender que nós precisamos buscar a maior riqueza, que é a nossa salvação. Quando Deus fala, guarda o que tu tens, não é você guardar as coisas dessa terra. Guarda o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa. É você guardar o que é de mais precioso na sua vida, que é a sua vida e a sua integridade com Deus. Irmãos, isso falou muito comigo. Não sei se vai falar com os irmãos ou se está falando com os irmãos. Mas falou muito comigo a respeito de trabalho. Eu posso contar um testemunho aqui bem rápido, de exemplo, que eu fui exemplo disso. Eu usava tanto, irmãos, quando meus pais vieram para Uberaba, que eu fiquei lá em Posse, eu fiquei praticamente sozinho. Então, eu tinha aquilo na minha mente, que eu tinha que trabalhar mais e mais se eu quisesse alcançar algo na minha vida. E isso eu fui deixando a igreja de lado. Eu estava frequentando a igreja. E fui deixando as coisas de Deus de lado. Fui deixando de ler a Bíblia. Fui deixando até de orar, muitas das vezes, por conta do cansaço. Porque eu chegava de um trabalho, já ia para outro. Chegava 1h da manhã ou 2h. Tinha que tentar descansar, para no outro dia trabalhar de novo. Então essa era a minha rotina, irmãos. E a rotina de muitos hoje em dia. Não tem mais tempo de servir a Deus, não tem mais tempo nem de orar quando vai se deitar, por conta do cansaço. E isso, irmãos, foi me tomando muito, que eu fui entrando em outras coisas que não eram lícitas para mim. Para mim passar a noite acordado a noite toda trabalhando, enquanto muitos estavam se divertindo e eu servindo aquelas pessoas durante a noite, eu estava usando coisas ilícitas para me manter acordado naquele momento. E isso me afastou muito de Deus e muito mesmo. E consequências veio para mim. Consequências vieram para mim. Irmãos, a vida com Deus, ela merece um cuidado extremo. Deus, ele requer de nós um equilíbrio. Não é que o trabalho, repito, o trabalho não é algo que vai te fazer perder a salvação, mas o equilíbrio, ele tem que ser necessário nas nossas vidas. Nós temos que saber equilibrar entre o trabalho e a nossa vida com Deus. Os irmãos estão compreendendo? Nós temos que saber equilibrar a nossa vida entre o trabalho e a nossa vida com Deus. Acreditar que esse é o melhor caminho não é mesmo. Ninguém deseja a pobreza, é claro. A ascensão socioeconômica é o sonho de todo trabalhador honesto. E não há nada de errado nesse fato. Isoladamente, ganhar um bom salário e abrir o próprio negócio, ganhar mais do que ganhou no ano anterior e receber uma promoção na empresa. Quem não sonha com isso? Todo mundo sonha. Todo mundo quer ser promovido em algo. Todo mundo quer ganhar melhor. Todo mundo quer ter algo. Eu quero ter um próprio negócio. Isso não é errado, irmãos. Isso não é errado. Até porque quando você quer crescer na vida, quando você quer ser alguém, porque o homem de bem, a pessoa de bem, a mulher de bem, ele tem esse pensamento de crescer na vida. De não ficar estagnado. Eu não posso ficar estagnado. Eu não posso ficar parado na vida. Eu tenho que crescer. Isso não é errado, irmãos, e é necessário. Só que tem que ter um equilíbrio. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Equilíbrio entre ambas as partes. Eu costumo falar isso todos os dias para os meus colegas. Hoje mesmo eu tive que apaziguar lá por conta disso, de trabalho.
Porque uns queriam terminar o trabalho logo e outros também queriam. Sendo que é o mesmo endereço. Sendo que é o mesmo foco. Eu falei, calma, gente, não é bem assim. Não é dessa forma que a gente trabalha. Os meninos, você tem que estar no meio, Mizel, para apaziguar essas coisas. Eu falei, não, mas a gente também tem que aprender a se controlar em tudo. Não é só fulano de tal que vai controlar a minha vida. Não, não é necessário isso. Eu tenho que aprender a me controlar. Eu não preciso de um curso para me aprender a me controlar financeiramente. Eu tenho que me aprender a me controlar. Deus, ele nos deu sabedoria para isso, irmãos. Deus, ele nos deu sabedoria para isso. Estudar para você aprender, para você obter um conhecimento, não é errado. Trabalhar para você ter uma estabilidade não é errado. Mas o errado é você pôr tudo isso acima das coisas de Deus. Colocar tudo isso acima das coisas de Deus. O cansaço, irmãos, ele é momentâneo. Até aqui na Terra, ele é momentâneo. Até porque se não existisse o cansaço, não existia o descanso, não é verdade? Eu só descanso se eu estou cansado. E eu só me canso se eu já fui um dia descansado. Então, irmãos, está sempre em equilíbrio. Tudo está sempre em equilíbrio. Nós sentimos fome, nós sentimos sede. O nosso Jesus, ele sentiu tudo isso. Mas ele soube equilibrar tudo. Porque ele sabia que ele tinha um exemplo a dar para todos nós, como servos fiel. Jesus, ele como homem, ele se cansou também no trabalho. Ele sentiu fome, ele sentiu a necessidade de ter uma estabilidade. Mas Jesus, ele sabia que Deus, ele estava provendo tudo. A escola bíblica passada falou sobre isso, sobre provisão. Jesus, ele provia tudo. Jesus, ele provia tudo. Para Abraão, para Sara, para Ismael no deserto, sua mãe. Então, irmãos, Deus, ele provê tudo. E na hora certa, no momento certo, não adianta a gente correr. Não adianta a gente fazer das tripas coração, como diz muitos aí, né? Para depois estar murmurando. Também foi pregado esses dias sobre murmuração. A murmuração vem por conta dessas coisas, irmãos. O cansaço mental, o cansaço físico. Aí a gente começa a murmurar ou até reclamar com Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo hoje? Por quê, irmãos? Porque o cansaço mental e físico, ele toma todas as nossas energias. Tanto física como espirituais. E o espiritual, irmãos, é o principal que nós temos que cuidar e tomar cuidado para que a gente não perca a essência de servo aprovado por Deus. Deus, ele requer de nós, irmãos, um equilíbrio em tudo. Em tudo. É maravilhoso, irmãos, quando você começa a compreender o que Deus tem para você. Você começa a ser testemunho na vida de alguém. Você começa a ser testemunho e Deus também começa a dar testemunho de você na terra. Assim como ele deu testemunho na vida de Jó. Observaste, meu servo Jó? Homem íntegro, reto, desvia-se do mal. O que é desviar-se do mal, irmãos? É colocar Deus acima de tudo. É você tentar, pelo menos tentar, fazer o melhor para Deus. É mesmo no trabalho, é mesmo em casa, estando cansado. Muitas das vezes, irmãos, realmente não dá para a gente. Realmente a gente chega naquele dia
Mas a gente não pode esquecer que Deus ele está em todos os lugares. Vai falar, porque eu estou cansado, fiquei em casa hoje, vou esquecer de ler a Bíblia, vou esquecer de orar. Não. Nós estamos, irmãos, em uma guerra espiritual todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E nós precisamos tomar o maior cuidado. Porque Deus, Ele quer e Ele vai entregar as bênçãos nas nossas mãos se a gente estiver preparado para receber. É preparado para receber. Se a gente não estiver preparado para receber, Ele não vai nos dar. Porque é a mesma coisa de você dar um doce para uma criança e ela não saber o que é aquilo. Aí começa a passar na terra. Quantas vezes já vi isso? Passa o doce na terra. Não, neném, não é para isso não. Acha que é carrinho. Porque não está preparado para aquilo ainda. Não está preparado para receber a bênção. Aí muitas das vezes não está preparado para receber a bênção. Aí quer fazer como Sara, quer apressar as coisas. Aí faz igual o Július, né? Quem conhece o Július aqui? Meu marido tem 2 empregos. Não precisa disso, irmãos. E quem conhece ele, esses irmãos sabem que ele colocava o dinheiro acima de tudo, né? Nós cristãos não precisamos ser assim. Nós cristãos não precisamos ser assim. Até porque, irmãos, Deus, Ele já nos entregou tudo em nossas mãos. Aleluia. Ele já entregou tudo em nossas mãos. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Eu estou trabalhando, eu estou bem e estou descansado. Estou vivendo. Deus está provendo tudo na minha vida. Para que eu vou correr mais? Só que aí tem gente que também exagera, né? Descansa demais. Aí não pode, mas é um equilíbrio em tudo. É equilíbrio. Não sei se vocês irmãos já viram aquelas balanças antigamente, tinha aquelas balanças, né, irmão Marcos? Eu já fui, ainda peguei um pouco dessa época. Minha irmã também. Nós ia comprar coisa na mercearia e eles pesavam até o salgadinho. E tinha um equilíbrio entre o saquinho que ele colocava e o salgadinho. Tinha um equilíbrio entre as duas coisas. Aí a gente vê que muitas das vezes, irmãos, as coisas hoje estão desequilibradas. Está tudo desequilibrado. É por isso que hoje tem doença que a gente nem conhece. Hoje as crianças já estão nascendo com doença que a gente não conhecia antigamente. A depressão, ela tomou a maioria da parte dos jovens. Por conta disso, irmãos. A maioria dos jovens que tem depressão é porque não alcançar, é porque tem ensinamento. Eu não alcancei isso, eu não sou ninguém, eu não consigo ter isso. Então, irmãos, a depressão ela toma conta. Depois o medo. No nosso trabalho, eles falam muito a respeito de síndrome de burnout. O que é isso? Eu não sabia. Burnout para mim era cantar pneu no asfalto. Antigamente. Hoje não, síndrome de burnout é uma doença que você adquire com o trabalho excessivo. Repetitivo. O irmão Marcos conhece. Ele cita muito isso nas empresas, né, irmão Marcos? Por quê? Porque hoje a mente do ser humano está desequilibrada. Não tem mais a capacidade de mesclar entre o trabalho e sua vida. Ou é uma coisa ou é outra. Não consegue mais. É igual um colega meu costuma falar, não consegue mais mastigar chiclete e pedalar ao mesmo tempo. A gente ri, mas é verdade. É uma coisa que a gente não tem mais o controle. Dividir entre o trabalho e a igreja. Ah, pastor, hoje eu não vou para o culto, não, porque hoje eu vou resolver um assunto ali. Que assunto?
Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos o dia inteiro, nós temos para resolver as coisas. E nós temos aqui o quê? 2 horas apenas, 2 horas aqui para orar, para oferecer um louvor a Deus, ler um versículo, porque muitas vezes a gente lê só um versículo aqui, igual justamente eu li 2 versículos da Bíblia aqui hoje. E estou aqui. Aí daqui a pouco nós terminamos o culto, chego em casa, trabalho de novo. Irmãos, nós temos que aprender que a nossa vida, irmãos, não é aqui na terra. A nossa maior riqueza é ganhar, irmãos. Estar debaixo das promessas de Deus. As promessas de Deus, irmãos, elas são imensas nas nossas vidas, irmão Felipe. É bom trabalhar, irmão Felipe. Só que demais também cabe em doida. Então a gente tem que saber mesclar entre essas duas coisas. Eu estou falando com os jovens porque eles ainda estão começando, né, irmão Marcos? Mas lá na frente eles vão entender. É por isso que essa mensagem, irmãos, ela falou muito comigo. Falou muito comigo, sério mesmo. E eu, até hoje, ainda estou buscando cada vez mais fontes. Se eu for contar aqui as referências bíblicas a respeito de trabalho nas nossas vidas, para que a gente venha saber dividir todas as coisas. Quando José, ele tinha os sonhos, e ele contava os sonhos para o rei, o faraó lá no Egito, lá, ele endoidava, porque ele não sabia, ele não tinha equilíbrio mental para aquilo. Então, José, me fala uma coisa, qual que é a solução para isso? Qual que é a solução para isso? O que eu preciso fazer? É por isso que muitas vezes, irmãos, os reis, eles tinham os conselheiros para aconselhar, porque o conselheiro, na maioria das vezes, ele tinha um equilíbrio mental. Ele tinha um equilíbrio mental por quê? Porque, irmãos, para você estar na frente de um negócio, não é fácil. Quem teve um negócio próprio, sabe como é que é. Quem teve um negócio próprio, assim, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. É outra coisa também que preocupa a maioria do povo hoje, boleto. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Como é que a nossa sociedade vive hoje? A nossa sociedade hoje, ela tem vários obstáculos, eu chamo isso de obstáculos, que impedem a gente de nos aproximar de Deus. Eu tenho que correr porque a geladeira está empendurada de boleto. Eu tenho que correr por conta disso, eu tenho que correr por conta daquilo, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que alcançar isso. Irmãos, misericórdia. Dá-nos a tua graça, Senhor. Aí eu não tenho tempo de conversar com meu pai, eu não tenho tempo de conversar com minha mãe, de se assentar à mesa, de jantar, porque muitas das vezes, irmãos, está aqui, ó. Se eu for contar um tanto de grupo que eu tenho aqui da empresa, e quando não é empresa, é Hells. Então, irmãos, a tecnologia, o trabalho hoje, tomou o tempo hoje nosso. Tomou. Eu falo tomou. E é tempo, irmãos, da gente recuperar o nosso tempo com Deus. É tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente recuperar a nossa vida de antigamente, a nossa vida de, eu quero voltar ao primeiro amor. Até que eu quero voltar ao primeiro amor, mas não faz por onde. Só canta. Então, irmão, se a gente quer realmente voltar ao primeiro amor, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Né, auxiliar Daniel? De você receber aquela essência de antigamente. Ser batizado pelo Espírito Santo. Jovens, buscar a essência do Espírito Santo nas suas vidas. E esquecer um pouco esse mundo secular lá fora.
Esquecer um pouco da vida lá fora. Porque, irmãos, Deus, Ele tem muito a nos oferecer. Ele tem muito a nos oferecer. E nós precisamos estar preparados para receber. É em Lucas 10 que conta a história de Marta, é? Marta e Maria. Acho que é. É Lucas 10. Eu só não lembro o versículo. Só sei que ó, aqui eu só frisei a mensagem aqui, ó. Em Lucas 10, Marta é descrita como alguém que se preocupava excessivamente com os afazeres domésticos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Pode passar. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se tem, disse Senhor, não se tem de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Somente até aí, irmãos. Ou seja, ela, além dela estar se preocupando com os afazeres da casa, no momento que Jesus estava visitando aquele lar, ela ainda estava preocupada e o fulano vai ficar só sentado, é? Eu vou ficar fazendo as coisas sozinho. Ainda queria puxar o outro. Aí Jesus vai e fala: Marta, Marta, tu anda muito ansiosa. Tem muita coisa. O que está preparado para você, irmãos, é o que Jesus tinha naquele momento, o que tinha para Marta naquele momento. Maria ficou assentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para oferecer. Os irmãos estão compreendendo que muitas das vezes, irmão, não é só no tempo de hoje, não. Naquela época também. O povo andava muito ansioso com os afazeres. Ainda se preocupando com os outros ainda. Então, irmãos, é muito perigoso quando a gente não sabe dividir e aproveitar aquilo que Deus tem para nós. E aproveitar, porque quando Deus ele diz que tem aquilo para nos oferecer, que é água viva para nos oferecer, que você nunca mais sentirá sede. Você tem que aproveitar isso. É aproveitar esse momento. Aproveitar aquilo que Deus tem para te oferecer. Aquilo que Jesus tem para te oferecer. Muitas vezes a gente está aqui já sentado nas casas, e muitas vezes preocupado com alguma coisa que aconteceu no dia a dia e como resolver aquilo. Se a solução está aqui na nossa frente. Eu falo porque eu muitas vezes sou assim, irmãos. E nós temos que aprender isso. Aprender a controlar essa ansiedade. Rapaz, eu não devia ter comprado aquele celular. E agora? Eu não devia ter comprado aquela sandália. Por que eu fiz isso? Aí quando compra uma Bíblia, que esquece até de pagar a parcela da Bíblia. Porque não lê, aí não lembra, né? Rapaz, irmão, você só lembra daquele negocinho? Daquela dívida? A Bíblia, a Bíblia.
Mas a sandália, a carteira, ele lembrou, né? Muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos do espiritual. Nós esquecemos de nos fortalecer. O que o pastor leu aqui na leitura introdutória? O que o nosso pastor leu aqui na leitura introdutória, irmãos, não lembram? O que fala? Fortalecei-vos no Senhor, né? Na força do Senhor. O que está escrito, irmão Felipe? Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como? É se preocupando com as coisas, é com o trabalho, é com correria do dia a dia? Não. É deixando isso um pouco de lado. Eu não estou falando para esquecer de vez, não, irmãos. É errado esquecer também de vez. Né, irmão Cauã? Já que eu não preciso trabalhar, eu vou ficar de boa. Aí pronto. Aí é o que está dizendo aqui também. Ó. O tolo cruza os braços. Está falando para os dois. É para quem fica parado demais e para quem busca alcançar demais. Está falando para os dois, é ambas as partes. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Não é eu que vou destruir. É ele mesmo que se destrói. Ele estando parado. Depende também do momento que está parado, né, irmãos? Maria, ela estava parada, mas ela estava recebendo aquilo que era de Deus. Estava ali parada, mas parada com as coisas da vida secular. E recebendo aquilo que é de Deus. Recebendo aquilo que é pão. Para o seu fortalecimento espiritual. É isso, irmãos. É esquecer um pouco. Quando os discípulos se preocuparam com Jesus, Jesus pregando, né? E o povo olhando para o povo, os discípulos olhando para o povo, esse tanto de gente aqui, como é que a gente vai alimentar esse tanto de gente? E Jesus, eu estou pregando aqui, preocupado com o que vai comer. Ele já sabia que ele proveria naquele momento. Jesus, como Deus, ele já sabia. Manda trazer quem tem alguma coisa aí. Tinha uns 5 pães e 2 peixinhos só, né? 2 peixinhos só. Os irmãos ficam observando, né? 5 pães e 2 peixinhos. E alimentou aquela multidão. Ainda precisa. Aí sobrou para quem? Sobrou para os discípulos catar o que sobrou, né? Juntar o cesto, né? Ainda sobrou para eles, porque estava preocupado demais. Agora junta o cesto. Junta o que sobrou. Deu para quem não quis. Né, irmãos? Então, Deus, ele age dessa forma. Jesus, ele age dessa forma. Que nós venhamos aprender, irmãos, a controlar, a mesclar entre o nosso trabalho, entre os nossos estudos seculares. Eu não estou falando de estudo de conhecimento bíblico, não. Eu estou falando de estudos seculares. Porque isso é passageiro. Agora, quando você busca um conhecimento espiritual, um conhecimento para agregar na sua vida espiritual, é diferente. Aí tu fala, então não posso estudar a Bíblia, não, que eu vou deixar os estudos. Eu não posso procurar um curso para me aperfeiçoar na leitura bíblica. Claro que deve. Então, irmãos, nós precisamos aprender a mesclar isso. O que é mesclar? É juntar as duas partes para não se prejudicar. Nenhuma parte nem a outra. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo é curto. Que Deus abençoe os irmãos e eu agradeço essa rica oportunidade.